Bem-vindos ao Podcast. Meu nome é Amanda Pires, eu sou advogada e agora host desse podcast, que foi criado para a gente conversar um pouco sobre posicionamento profissional. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, porque ela é uma conterrânea minha, também de Rio Verde, lá em Goiás. Bem-vinda, doutora Caroline Leão. O que você acha que foi o seu diferencial como médica para se destacar tanto em uma cidade que não é a sua cidade de origem? Bom, então, eu gosto muito de conversar sobre esse assunto, porque eu olhando a Carol lá de Goiás, né, lá de Rio Verde, eu não imaginava que eu chegaria onde eu cheguei. E eu acho que duas palavras, assim, Amanda, que eu posso falar para vocês que me diferenciou foi essência e autenticidade. Esses dias, falando sobre autenticidade, eu participei do podcast da minha irmã e a gente conversava lá sobre o quão as pessoas estão iguais. Você acredita que isso também acontece na medicina, que a gente está tendo um mega padrão, assim, um método Fordismo de médico? Quando eu comecei na área da dermatologia, eu já falei, eu preciso entrar no Instagram. Então, desde as minhas primeiras aulas na pós-graduação, eu já comecei a olhar Instagrams que me inspiravam. Então, isso é importante. Eu acho que é olhar aquilo que te inspira, não olhar aquilo que você vai copiar. Então, hoje as pessoas, elas têm essa tendência da cópia. E isso não é ser autêntico. Então, ser autêntico é você colocar a sua essência. Colocar aquilo que vai mostrar sua voz para o mundo. Então, hoje as pessoas, eu falo muito isso. Muito, porque eu precisei passar por isso. Então, quando eu falo aqui abertamente, falo para vocês que estão nos ouvindo, é porque eu precisei falar isso para mim. Então, parem de olhar para o concorrente. Parem de olhar para o nicho. O que você quer? Então, se eu quero ser uma médica, que vou vender cursos, que vou vender essa parte de mentoria, né, de cursos online, cursos físicos, então eu vou falar para o meu público. Então, o meu público final é o meu nicho de médicos. Não, eu quero ser uma médica que eu vou posicionar como medicina estética, quero vender procedimentos. Então, esquece o médico. E isso é normal, acontece, gente. Aconteceu comigo quando eu comecei a abrir lá o Instagram, o que os outros vão pensar? Mas os outros não era minha amiga, não era minha família, os outros era a pessoa, o concorrente. Os outros. Então, isso é uma coisa que eu trabalho diariamente em mim e que eu acho que isso me ajudou muito a não olhar para o lado e olhar para o meu paciente. Então, hoje eu falo até em reunião, assim, de gestão mesmo, dentro da clínica lá em Araçatuba. Eu não quero saber do problema do fulano, do ciclano. O nosso foco aqui é o paciente. O paciente veio, então eu tenho que resolver o problema do meu paciente. Um ponto muito importante de posicionamento profissional é oratória. É como você fala com o seu cliente. E você não fala português com tanta fluidez quanto um nativo. O que você acha que faz com que você passe confiança na hora de fazer a maquiagem no seu vocabulário? Você acredita que é porque eu sei tanto do que eu faço que mesmo tendo essa dificuldade às vezes da língua? Na verdade, eu sofri muito. Até chegar um momento que eu consegui falar, comunicar com pessoas. Porque nosso idioma é persa. Então, um idioma totalmente diferente com português, alfabeto é diferente. Então, mesmo que eu nasci em Teherã, capital do Irã. Então, eu estudei lá, eu sou bacharelada, né? Só que eu falava persa fluente, né? Porque é minha língua nativa, né? Mas quando que cheguei aqui, eu já comecei a estudar, mesmo que eu estava no Irã, já comecei a estudar português. Mas quando que eu cheguei aqui, eu falava nada. Só, olá, tudo bem? Boa tarde. Tipo, acabou. E pessoas entravam a falar comigo, assim, nada. Eu sofria, eu chorava. Eu chegava em casa e falava, nossa, por que eu fiz assim? Porque eu decidi morar em um país que eu não sei falar idioma deles. Um grande diferencial que eu vi no seu trabalho, Máxima, foi a gente estava fazendo teste de noivas. E aí, no dia do teste de noivas, a Máxima falou, Amanda, você tá com alguns pelos na sobrancelha. E eu não tinha fechado um contrato com a Máxima para ela fazer buço e sobrancelha. Mas mesmo assim, ela fez buço e sobrancelha. Na verdade, eu quando que faço isso, eu não
tenho a menor ideia que esse vai trazer para mim alguns benefícios, mas eu estou fazendo porque eu sou assim. Eu vou reparar tudo, eu vou ver uma cliente, uma pessoa total, né? Tipo, de cabelo, sobrancelha, blusa. Então, para mim, meu trabalho tem que ser perfeita. Então, eu vou colocar tudo que posso. E eu acho que esse que é importante, a gente quer né, trabalho com pessoas, quando que você dá mais atenção, essa pessoa fica mais viciada com você. Sim. Essa pessoa, essa sua cliente vai saber que você vai cuidar de tudo. Posicionamento profissional tem a ver com maquiagem? Totalmente, porque, Amanda, a gente sabe, né? Olha, eu não sou contra do realidade que todos nós temos dias que nós mulheres passamos mal, a gente não quer até levantar da cama por tanta dor que a gente tem, tanta que a gente passa, né? Mas, mesmo assim, eu acho que mulher tem uma força, que não sei de onde vem, mas assim, é muita força que a gente tem. E a gente levanta, se arruma, se veste, você arruma seu cabelo, O você ânimo faz muda, maquiagem, né? já muda tudo. Você vai esquecer dor que você tinha, você esquece pensando coisas negativas. Não, tudo vai mudar mesmo com um batom vermelho. Sim. Um batom que você está passando, você está olhando para o espelho e fazendo coisas para, na verdade, se belezar, sabe? Você está passando essa informação para você mesmo, que, olha, você pode ficar linda. Então, uma autoestima que você dando para você. Vamos falar um pouco sobre a parte de herança, né? A gente conversou hoje mais cedo e aí a Máxima estava me contando que a mulher lá, ela não tem o direito de receber o mesmo valor de herança do que o homem. Aqui no Brasil a gente tem a liberdade, nós temos uma legislação que é igualitária, né? Nós não temos uma divisão para homem e para mulher. E além de ter a legislação, a gente tem autonomia de um planejamento patrimonial. Posso fazer um testamento e deixar mais bens para minha filha do que para o meu filho, por exemplo. Lá isso não acontece. Ainda hoje é assim lá? 44 anos que está assim. Depois que aconteceu a Revolução Islâmica no Irã, e leis, regras virou pelo islamismo, né? Então, esses ayatollahs já mudaram tudo, porque antigamente, na época da minha mãe, não existia isso. Minha mãe viveu com total liberdade. E eu, que é filha dela, nasci depois, que poderia ter mais liberdade ainda. E a gente ficou mais fechado, mais limitado por causa desses leis na verdade, uma barbaridade que eles colocam para as mulheres, que a mulher não pode fazer isso, não pode fazer isso, por exemplo, muitas coisas. Até para você que é advogada, você vai entender muito bem, você com certeza que você sofria muito lá por esses leis, regras que tem para as mulheres. Por exemplo, a mulher não pode separar. Mulher não tem direito para separação. Se seu marido não deixar, você não tem direito para separação. E se conseguir separar, com tudo dificuldade, e seus filhos são para pai. Então, obrigatoriamente é pai, tem que assim, tem total direito para cuidar dos filhos e também se não deixa ver mãe, ele tem direito, sabe? Então, tipo, tudo para homem, tudo para homem. Então, tem esse também de herança, que você vai levar metade por exemplo, seu irmão, você é metade do homem, para testemunha também, lugar do testemunha, esse que eu sempre falo, né? Lugar de um homem serve duas mulheres. Então, esse significa que você é metade do homem. Então, tipo... Se tiver que assinar uma testemunha, serve um homem ou duas mulheres. Duas mulheres. Você foi um profissional completamente visionário na área da nutrição. Não é comum hoje nós vermos profissionais dessa área empreenderem e pensarem em abrir, por exemplo, um aplicativo. Você acredita que isso tem alguma coisa a ver com o seu tipo de posicionamento profissional? Total, porque o posicionamento profissional, adorei essa tua definição, ele imprime a nossa marca perante as pessoas que negociam com a gente, né? Então, hoje eu tenho 46 anos de idade, eu vejo que o maior patrimônio que eu acumulei, além do patrimônio
financeiro, enfim, das empresas. O maior patrimônio que eu tenho hoje é o meu nome, né? Então, o nome Valentim Magalhães dentro do meu segmento, dentro do meu nicho, as pessoas sabem o que esperar de mim. Eu vim ao longo dos anos validando muita coisa, né? Talvez eu possa, no início, quando você falou a roupa, uma apresentação é importante, tudo bem, até é lá no início. Mas quando você vem amadurecendo no processo, você entende que os seus feitos, as suas atitudes, o que você fez, não o que você falou, mas o que você fez, o que você deixou de legado, a marca que você imprimiu para todas as pessoas é o que mais vale, né? Hoje é o meu maior patrimônio, é o meu nome. Você trouxe uma nutricionista, e aí eu achei muito legal o comentário dela, que você perguntava assim, quanto tempo você demorou para chegar nesse patamar de carreira, uma pesquisadora? E aí ela falou assim, eu demorei pouco tempo, eu demorei 2 anos e meio. A pessoa que tem uma maturidade maior, ela entende que 2 anos e meio é pouco tempo, enquanto o jovem, muitas vezes, entende que 2 anos e meio é muito tempo. Você acredita que com o passar do tempo, esse posicionamento profissional, ele vai maturando, ele vai melhorando e modificando, ou você sempre teve esse posicionamento desde o início da sua carreira? A gente amadurece, tá? A gente amadurece muito por conta de testar no mundo real. O que o jovem encontra hoje, ele vai para um curso e ali ele aprende a teoria, que é muito válida, só que essa teoria é metade de uma laranja. Quando você vai para o mundo real é onde você vai encontrar a outra metade. E nem sempre a outra metade é de uma laranja. Às vezes a metade é de um abacate, a metade é de um abacaxi, a metade é de uma banana. E não dá para fechar. E aí você vai testando essa teoria, né? E isso é um amadurecimento. Os jovens, por a gente viver numa sociedade muito imediatista, eles acham que tudo se resolve num curto espaço de tempo, né? O efeito loteria. Dá para ficar milionário do dia para a noite. 1 em 55,6 milhões de pessoas ficam milionários da noite para o dia comprando um bilhete da loteria. Tem essa chance, né? 1 em 55 milhões. E a gente olha esse fenômeno, né, do efeito loteria e acha que isso se repete. Não vão ter 200 mil vencedores da loteria. Esse é limitado. Sua maior dificuldade em relação a essa venda para um cliente final, esse posicionamento profissional, porque o nutricionista, assim como o advogado, o médico, ele é um profissional autônomo, ele precisa se vender diretamente para o cliente final. Para você lotar sua agenda, não basta ter uma xícara bonita e uma boa infraestrutura, você precisa Sim. entregar muito mais que isso. Olha, eu tive uma ajuda muito boa, Amanda, que foi uma frase que eu ouvi quando eu era vendedor. Eu já fui vendedor de loja, de shopping, de quiosque, assim, e ouvi uma frase que foi muito marcante para mim. Eu ouvi no Sebrae, um curso do Sebrae, as pessoas às vezes não dão valor a cursinho do Sebrae. Um professor no interior do Rio de Janeiro virou para mim e falou: não adianta você ser bom, rapaz, você tem que parecer bom. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Então, o meu posicionamento profissional, ele era uma boa apresentação. Eu olhava como uma loja, né? A loja tem que ter uma boa apresentação, um bom atendimento, uma boa postura. Sempre tive muito boa postura. Essa frase me marcou muito. Você tem que parecer bom, em várias frentes. O que um paciente busca num profissional, né? Ele vai buscar confiança. Sim. E Acolhimento. Acolhimento e confiança. Ele tem que confiar. Isso foi uma outra frase também de um amigo muito bem-sucedido, Paulo Musi, que me falou: Val, o paciente procura na gente confiança. Se ele não confiar na gente, não adianta. E a confiança ela não vem só, né, do que eu estou vendo que a gente está muito nessa coisa de aparência, né? As pessoas vão além disso. Sim. Depois, a aparência ela pode até atrair, mas o que retém é o conteúdo. Mas até saindo agora um pouco do direito, eu queria falar, para a gente encaminhar aí para o fim, sobre a sua parte esportiva. Você acredita que parte do seu desenvolvimento como empreendedor, do seu posicionamento profissional, tem a ver com o esporte que você pratica? A minha vida toda tem a ver. Eu comecei a praticar esporte de aventura com 13 anos. Isso tem tudo a ver com a minha formação de gente, né? Desde os 13 anos de idade, então, quando valorizar a gente, não discriminar a gente, não existe isso. Isso é uma coisa que não existe na comunidade dos esportes de aventura, né? Na escalada, quem está na ponta da corda, não importa qual o salário que ele ganha, qual o título que ele tem, qual a cor da pele dele,
ele tem a tua vida nas mãos dele. E você tem que confiar nesse cara, que é o cara que está te dando segurança. E vice-versa. Então, ali você aprende a olhar o ser humano além dos títulos dele. Então, isso me fez olhar muito além. Desde muito pequeno, eu sempre olho muito além. É óbvio que você vai negociar, eu preciso saber se o cara tem dinheiro para pagar o que ele está disposto a comprar. Não é o mundo. A gente precisa separar isso. Mas o esporte me trouxe muito isso, sabe? De conexões, daquela coisa mesmo do ser humano, além de todos os títulos, ou de todas as, enfim, de qualquer coisa que possa ter. E sobre o ponto de vista de empreender, o que o mergulho técnico hoje faz comigo? É o lugar onde eu consigo ficar tranquilo. É o único Esvaziar a lugar, mente. esvaziar a mente. Legal. Eu pago um preço muito caro por ser empreendedor com 46 anos de idade. Com 30, é legal ser empreendedor. Com 46 e uma filha de 21, e aí você começa a se questionar, será que eu vou ter tanto fôlego lá para frente? A tua cabeça não consegue parar, a tua cabeça gira o tempo todo. Você anseia por um momento desligar. Como é que eu desligo um minuto? Entra numa caverna.